ele nos fala, isso se aplica apenas no exemplo. Quando a gente transpor isso para o exemplificado em relação a Deus, a gente vai ver que em absoluto não é assim, é totalmente distinto e diferente. Seja isso que a gente fala que quando o objeto está abarcado, cercado na mente da pessoa, na verdade a pessoa não está cercando, segurando o objeto a ponto de poder movê-lo, a ponto de poder impactá-lo e etc. Não, ele não está na prática cercando, envolvendo, segurando o objeto, apenas na sua imaginação, no seu pensamento, apenas no seu conhecimento. Ou seja, o objeto está envolvido dentro do pensamento da pessoa, mas não nas mãos da pessoa. Não sob o domínio da pessoa em todos os aspectos, a ponto de ele poder movê-lo, etc. Então daqui a gente entende também que quando a pessoa está pensando naquele objeto que ele visualiza, então esse pensamento não tem nenhuma influência e nenhum impacto sobre ele em absoluto. Então isso significa que o quê? Que na prática ele não está segurando o objeto, ele não está envolvendo o objeto. Apenas na teoria, no pensamento, na sua visualização, mas não na prática. Se ele quer mover o objeto, se ele quer colocá-lo de cabeça para baixo, se ele quer bater um prego lá e etc., ele não vai fazer isso só visualizando na sua mente ou utilizando apenas o seu pensamento. Por um lado, o objeto está totalmente abarcado, envolvido, cercado no pensamento da pessoa, na sua mente, mas ao mesmo tempo isso não diz nada. Na prática ele não está, quer dizer, está, mas não está, ele está apenas na mente, mas isso não influencia em nada, em termos palpáveis, o objeto em si. Ou seja, ele está abarcado e cercado apenas na visualização, apenas no pensamento, apenas na visão da pessoa, mas não na prática. Nós vamos ver que em relação a Deus é completamente distinto. Então isso que ele nos diz, todavia é óbvio que o objeto não está realmente abarcado, cercado em sua mente em sentido físico, estando abarcado apenas no pensamento imaginativo da pessoa em sua mente. Isso em relação à criatura humana, ao ser humano. Em relação a Deus, como nós falamos, vamos ver que isso é completamente distinto. E é como se a gente dissesse que a diferença entre o exemplo e o exemplificado, no caso do exemplo, o ser humano abarca, envolve, cerca com sua mente o objeto, por assim dizer, apenas na teoria. Seria como se a gente falasse que em relação ao objeto, ou por trás do objeto, existe forma e matéria. O ser humano, com a sua mente, ele é capaz de abarcar apenas a forma do objeto, do edifício, do que for, mas não a matéria em si. E abarcando e envolvendo apenas a forma, ele não consegue impactar a matéria propriamente dita. Já em relação a Deus, nós vamos ver que aquilo que está presente no conhecimento divino, aquilo que a sabedoria, conhecimento divino envolve não só a forma, mas também e até e literalmente a matéria também. O pensamento e conhecimento divino, que isso é a luz divina infinita que a gente se refere, ela se faz presente não só de forma abstrata, não só na teoria, mas também na prática, efetivamente, e na própria matéria também. Isso que prossegue o Alter Rebbe nos dizendo, Aval HaKadosh Baruch Hu, Dichtiv bei ki lo machshavotay machshavotechem chulei, harei machshavto veda'ato. שיודע כל הנבראים, מקף את כל נברא ונברא, מראשו ועד תחתיתו, ותוכו ותוך תוכו, הכל בפועל ממש.
Midrash. Contudo, no caso do Santíssimo, bendito seja, em relação a Deus, sobre quem está escrito, assim fala o profeta Isaías 55:8, pois os meus pensamentos, assim fala Deus, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, etc. Então, o pensamento de Deus, do Criador, é diferente do pensamento da criatura. O pensamento da criatura não abarca, não envolve, não cerca a própria matéria, o objeto em si, não impacta, não cria nenhuma mudança no objeto, etc. Mas já que o pensamento de Deus não é o pensamento da criatura, é outra coisa completamente distinta, né? Então, seu pensamento e sua mente, por meio dos quais ele, Deus, conhece todas as criações, de fato, o pensamento de Deus, de fato, o seu pensamento, a sua visão, de fato, abarcam cada criação, cercam, envolvem na prática cada criação de cima a baixo, e não só envolvendo de forma externa e superficial, não. Eles abarcam o pensamento e conhecimento de Deus, abarcam cada criação de cima a baixo, seu interior e seu cerne. O pensamento de Deus abarca todas elas, todas as criaturas em todos os aspectos, de forma real e efetiva. Ou seja, o pensamento de Deus, ele está presente, realmente presente, presente de verdade, na prática, efetivamente, não só por trás, mas dentro, no interior de cada ser e cada criatura, em todos os seus detalhes e minúcias, né? Internamente, abrangendo toda a criatura. Ou seja, como Deus e seu conhecimento é uma coisa só, então o conhecimento divino é infinito, é ilimitado, e por isso ele está presente, se faz presente dentro de toda e cada criatura, na prática, efetivamente. Apenas que como isso não se revela, não se manifesta de forma evidente no mundo, para nós, criaturas, então para nós, a nomenclatura que a gente usa, o nome que a gente dá para isso, a Sovev Kol Almin, a gente diz que isso abarca, que isso cerca e envolve, circunda, não interno. Por quê? Porque nós não percebemos. Nós não temos a visão e capacidade para perceber isso. Mas em relação a Deus, como nós falamos, tudo que é derivado do seu pensamento e conhecimento, isso abarca, cerca, envolve efetivamente cada ser, cada criatura, cada objeto, e essa luz se faz presente, de fato, na prática, no interior de cada ser e criatura. Finalizando o capítulo 48, quando nós estamos no meio de uma explicação profunda e complexa do Alter Rebbe sobre o conceito de Tzimtzum, e junto com isso, por tabela, a conciliação de conceitos paradoxais. Por um lado, a onipresença de Deus, e quando falamos de Deus, a sua luz infinita e ilimitada em todos os campos e dimensões espirituais, e até mesmo no mundo físico e material. Por mais que esse mundo é físico e limitado, por ser físico e limitado, nós falamos que essa luz permanece, a luz infinita original permanece de forma abarcadora, de forma envolvente e circundante, não é, sem se manifestar internamente nas criaturas e nos seres. Mas, por outro lado, nós afirmamos que ela sim está presente. Então, está presente, não está presente, como se concilia isso? O Alter Rebbe está nos trazendo até exemplos para aproximar isso da nossa compreensão. Ele trouxe o exemplo do conceito da mente humana quando vislumbra, quando contempla algo, quando vê algo. Então, quando vê um objeto, o objeto está dentro da mente do indivíduo, e a mente do indivíduo e seu pensamento abarcam, cercam todo o objeto, mas não na prática, apenas na teoria, apenas a forma do objeto. Por isso, esse pensamento que abarca pode envolver o objeto por completo, da cabeça aos pés, mas ele não tem influência direta ou impacto sobre o objeto. Por outro lado, nós vimos, diferente no caso do pensamento de Deus, que o pensamento de Deus não é o pensamento da criatura, completamente distinto e etc. O pensamento de Deus, ele abarca e de fato não só a forma, mas também a matéria, não só externamente, não só envolve de forma só no pensamento teórico, só na ilusão, na imaginação, mas não, no caso de Deus,
o pensamento e conhecimento divino envolvem na prática, efetivamente, todos os seres e criaturas estando presentes dentro deles, impactando, influenciando de forma definitiva, não é? E, na verdade, proporcionando a eles a sua própria existência através desse conhecimento divino. Apenas que nós, pelo fato de não notarmos e percebermos isso, todas as criaturas, como elas não são capazes de comportar e conter essa revelação divina intensa, infinita e ilimitada, então para as criaturas essa revelação permanece oculta e encoberta, como que condensada, e apenas um resquício minoritário, ínfimo, é o que vai aparecer e dar vida para os seres e criaturas. Mas esse assunto é muito profundo e complexo, por isso continua o Alter Rebbe nos explicando e trazendo mais exemplos e ilustrações para aproximar isso um pouco mais da nossa parca compreensão ou nossa sensibilidade para assuntos tão abstratos e espirituais. Então, para explicar isso mais ainda, o Alter Rebbe nos vai nos trazer mais um exemplo relacionado com o mundo físico e terrestre. Lemashal kadura aretz alazu. הרי ידיעתו יתברך מקפת כל עובי כדור הארץ וכל אשר בתוכו בתוך תוכו עד תחתיתו הכל בפועל ממש שהרי ידיעה זו היא חיות כל עובי כדור הארץ כולו והתהוותו מאין ליש. Traduzindo, mais um exemplo, se nós formos considerar o globo terrestre. Então, como o globo terrestre existe e tem vida, então isso é baseado, conforme já vimos, conforme está explicado nos livros místicos, o conhecimento de Deus abarca, envolve, cerca, abarca toda a espessura do globo terrestre e tudo que há dentro dele, até o seu cerne, extremidade. E quando nós falamos que o conhecimento de Deus cerca, abarca todo o globo terrestre, não é só numa visualização, não é só num pensamento teórico, não é só numa imaginação, mas é na prática e de fato, efetivamente. Ou seja, o pensamento, o conhecimento de Deus abarca tudo de maneira real e efetiva. Por quê? Porque na realidade esse conhecimento é na verdade a energia que sustenta a Terra inteira. Esse conhecimento, não só que ele também está presente, ele pode estar presente, ele precisa estar presente porque ele é a fonte de energia que sustenta a Terra inteira, que não só dá vida ao mundo, mas dá existência. Não só porque dar vida pode haver um corpo sem vida, um corpo morto, o corpo está lá, só que ele está sem vida. Deus, na sua energia vital, ele proporciona ao mundo não só vida, mas também existência. Então, de onde é proveniente a existência do mundo inteiro, do globo terrestre, com tudo presente dentro dele? Tudo é na verdade do conhecimento divino que está embutido, que está investido no mundo, no globo. Na verdade, esse conhecimento é a energia que sustenta a Terra inteira em sua totalidade e é a força que continuamente dá existência à Terra a partir do nada, porque se essa força cessasse apenas por um instante e parasse de ser investida, tudo voltaria à sua condição original, que era o nada antes de ser criado. Nada é nada, ou seja, que nada não é nem espaço vazio, porque o próprio espaço também é uma criação. Nada é algo que a gente nem consegue imaginar o que seja, mas voltaria ao nada, deixando de existir. Então essa atuação divina tem que ser contínua, constante, ininterrupta, e onde, como se manifesta como se expressa essa energia divina que é injetada no mundo, em todas as criaturas do globo terrestre continuamente, no fato do conhecimento de Deus, dos mundos estarem presentes no seu conhecimento, o conhecimento de Deus estar abarcando todo o globo terrestre com todas as suas criaturas, com todos os seus seres.
A realidade, tudo recebe vida e existência. O globo terrestre inteiro, com todos os seus seres e criaturas, e todas as minúcias e detalhes, recebe a sua vitalidade do conhecimento de Deus que está investido no mundo ou revestido no mundo. Por isso, obrigatoriamente, esse conhecimento de Deus que abarca, que circunda toda a Terra com todos os seus detalhes e minúcias, isso não é apenas na imaginação, mas isso é algo efetivo na prática. Como nós dissemos, uma vez que é esse conhecimento infinito que dá vida ao mundo inteiro, por isso, de fato, ele está presente no interior de todos os seres e criaturas. Mas mesmo assim, bom, então por que ele é chamado, se ele é tão essencial, indispensável, é a fonte de existência, está no interior de tudo, por que é chamado então de Sovev Kol Almin, de circundante, daquele que abarca o mundo? Por quê? Porque para nós, criaturas terrestres, essa luz está encoberta, está oculta, ela não está revelada nem evidente. O que a gente sente de forma palpável e revelado é a matéria, o mundo terrestre, é o mineral sem vida, não é? Ou o vegetal, que só tem crescimento vegetativo. Não é? Então ele nos diz, por isso o mundo foi criado da forma que ele é e que está agora aos nossos olhos, sem ser perceptível divindade, sem se perceber espiritualidade, sem se perceber até a vitalidade, etc. Por quê? Porque essa luz essencial, tão importante, não tão importante, que é tudo, é a fonte de existência de tudo, está encoberta e oculta. Apenas ele nos diz, רק שלא היה מתהווה כמות שהוא עתה, בעל גבול ותכלית וחיות מועטת מאוד, כדי בחינת דומם וצומח, אם לא על ידי צמצומים רבים ועצומים, שצמצמו האור והחיות שנתלבש בכדור הארץ, להחיותו ולקיימו בבחינת גבול ותכלית ובבחינת דומם וצומח בלבד, traduzindo. Ele nos fala, porém a terra não poderia ter sido criada com sua condição atual. Qual é a sua condição atual? Seres limitados, criaturas finitas, universos delineados por características específicas, que isso também indica uma limitação. Então a Terra não poderia ter sido criada da forma que ela é hoje, limitada e finita, apenas com uma energia muito minúscula. O que a gente percebe aqui na Terra, em termos de energia vital, é algo muito minúsculo, que torna possíveis, como nós dissemos, as formas minerais, inorgânica e vegetais, onde a gente nem nota movimento, nem nota um crescimento acentuado, ou não nota vestígio de vida, etc. Então essas criaturas, por exemplo, nem poderiam surgir se não fosse pelas diminuições numerosas e intensas que diminuíram a luz e a energia enredadas no globo terrestre. Se não tivesse havido todos os tzimtzumim, toda aquela condensação, limitação e ocultamento da luz original essencial, que é infinita e ilimitada, que é uma fonte de energia e de vitalidade infinitas e ilimitadas. Então, para poder surgir criaturas tão limitadas como essas, era necessário encobrir totalmente essa luz. Por isso ele nos diz, essa energia enredada no globo terrestre a fim de vivificá-lo e sustentá-lo, de modo que fossem extremamente limitadas, suficientes para vivificar meros objetos inanimados e plantas imóveis, ou seja, onde a gente não vê e não nota nenhum tipo de energia vital presente e revelada. Isso que ele nos fala, que todos esses tzimtzumim, esses encobrimentos, eles vêm ocultar a luz infinita de Deus, diminuir a sua revelação para que ela permaneça encoberta. Porque se ela fosse sentida ou pressentida pelas criaturas,
e que de fato, porque na verdade ela é a fonte de energia de todas as criaturas, ela está envolvendo as criaturas, só existem porque elas estão presentes dentro do pensamento, conhecimento de Deus, que é essa luz infinita. Se essa luz infinita se fizesse sentir nas criaturas, né? Então, uma vez que a luz infinita é a fonte da existência delas, se elas sentissem isso, então elas também teriam uma vitalidade, uma energia vital infinita, e não seriam como são hoje, com as suas características específicas, delineadas, finitas, limitadas. Né? Hoje o que se faz sentir é apenas, como nós falamos, um resquício de uma luz que foi muito diminuída, que foi muito processada e oculta, de forma tal que na visão das criaturas e para a percepção das criaturas, é como se elas estão fora. E na verdade é isso que Deus queria. Deus queria que nós pudéssemos até nos iludir, criando uma falsa imagem de autonomia, de independência. Como eu vivo, não é? Eu não noto a minha dependência contínua, a cada instante, na minha fonte de energia vital, que é a própria divindade. Então, para permitir o livre-arbítrio, para que a divindade não estivesse explícita e evidente, porque senão isso nos manipularia, isso obrigaria a gente a se conduzir de uma forma necessariamente positiva, etc. Mas Deus queria que houvesse livre-arbítrio, por isso ele cria todo esse cenário, encobrindo o seu semblante, ocultando a sua presença, condensando a luz divina infinita para que ela não se faça notar, não seja perceptível, de maneira tal que a gente pensa, as criaturas pensam, imaginam que elas estão apartadas de Deus, elas estão fora desse circuito da luz divina. Mas na realidade, mesmo dentro das limitações das criaturas, na realidade, como nós dissemos, elas estão dentro do pensamento divino. E na verdade elas só existem porque estão dentro do pensamento divino, e o pensamento divino está abarcando e cercando elas. Né? E isso está presente no interior, essa energia derivada do pensamento divino está presente no interior de cada criatura e é a fonte da sua existência.